Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos tratando sobre a lição, comentando sobre a lição da classe dos jovens, lição de número 3, que tem como título, o título geral da nossa lição é O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa, tá certo? A lição de número 3 tem como título O Cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino, Tem a questão do desprezo ao ensino e ao aprendizado. Esse é bom deixar pontuar isso aí, tá certo? Porque tem quem ensine e precisa, se tiver quem ensine, precisa ter alguém que queira aprender. Ponto. Isto é sine qua non, tá? Então, tem a questão aqui do texto, Jeremias capítulo de número 27, no seu versículo 4 até o verso 11, nós vamos observar a profecia que Jeremias faz a citação, essa profecia foi no ano de 594 a.C., e a Septuaginta ela omite aí um versículo, o primeiro versículo de Jeremias capítulo de número 27, versículo 1. O texto diz assim, versículo 4, Eles dará uma mensagem para os seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis aos vossos senhores: e fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder, com o meu braço estendido, e os dou a quem me agradar. No versículo 1 que eu disse que foi omitido pela Septuaginta, vamos abrir a Bíblia aqui, Jeremias capítulo 27, verso 1, vamos ver o que está dizendo no texto. Diz assim: no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, faz umas previsões e julgos pelos sobre o teu pescoço, e enviai os reis de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro e o rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém, ter com Zedequias, rei de Judá, e lhes dará uma mensagem para os seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis aos vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra pelo seu grande poder, com o meu braço forte estendido, e os dou a quem me agrada. Então o Senhor garante ao profeta para dizer ao povo que ele fez. Ponto. O texto diz, versículo 5: e fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agradar. Agora eu entregarei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, a quem os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, e ao seu filho e aos seus filhos, e ao seu filho do seu filho, até que também venha o tempo de sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não o puserem o pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste esta nação, diz o Senhor, até que o consuma pelas suas mãos. E não deis ouvido aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores, e vos falam dizendo: não servireis ao rei de Babilônia, porque mentira vos profetizaram, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela, e vós
pereçais. Versículo 11 diz assim: mas a nação que mete o pescoço sobre o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu o deixarei na sua terra, diz o Senhor, e levantará, e lavrará e habitará nela. O texto é muito claro. O Senhor disse que é Ele que está fazendo, então não tinha muita coisa, não tinha nada o que fazer dentro dessa proposta. Está aqui o texto bíblico, né, que vai fazer alusão à proposta da revista, da nossa lição. O cativeiro que se trata, é claro no texto, que é o cativeiro babilônico. Tá? Eu quero, antes de dar ênfase às tratativas do texto, e dos tópicos dos tópicos da lição, no caso, que nós temos aqui 3 tópicos. O primeiro tópico trata-se nos diz assim, deixa eu ver aqui, o primeiro tópico nos diz assim, o perigo de esquecermos da lei do Senhor. O segundo tópico nos apresenta o perigo de esquecer da lei do Senhor. O segundo tópico, não se pode deixar de ouvir as Escrituras. E o terceiro tópico é o perigo dos falsos ensinos. Então o comentarista ele dividiu aqui em partes, e muito bem dividido, obviamente, porque um dos problemas, o texto da lição, o tema diz assim, que foi por falta de ensino, foi o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. O pessoal desprezou o ensino da palavra, não quis o ensino da palavra. E quando isso acontece hoje está assim, lamentavelmente. Não vamos tapar o sol com a peneira. As pessoas querem aprender muito pouco, só querem ouvir o que quer, e logo vai se deteriorando, não é? E isso começa por grandes lideranças que vêm não ouvindo a palavra, eles vêm ouvindo o que quer, não é? E até mesmo nós estamos vendo aí, chegou o mês de janeiro, e aí você vê tanta falsidade, tanta mentira, tanta profecia, né? Assim, hoje não se pode orar mais, só tem que orar 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, 12 meses disso, 12 dias disso, 12 dias daquilo. Isso é modismo, isso está errado, isso não é bíblico, isso é falta de ética, falta de cruz, falta de fé, falta de contexto, falta de Bíblia, porque orar, o clamor, ele tem que ser 24 horas, todos os dias, todos os tempos, orar em todo tempo, orar sem cessar, orar o tempo todo. A Bíblia é vasta de versículo, de texto, que não é esse determinismo que se faz. E nos dias atuais, esse povo está brincando com isso, para dar dinheiro a grandes supostos pregadores, não é? Que são a mesma coisa que encantadores de serpente. Não ensina nada, não aprendeu nada, não quer conhecer nada, porque acha que sabe muito, porque as pessoas vivem pelos likes e pelos ibopes que se dão. Hoje o ibope nem existe mais, né? Nem existe mais, para você ter uma ideia. Mas os likes da internet, os grandes tráfego pago que se paga para um vídeo, para aparecer, para crescer, desenvolver, e ficam mentindo, ficam deturpando a palavra, ficam prostituindo a palavra, ficam errando na palavra. E essa lição veio a calhar, porque Jeremias, ele, na profecia aqui, no capítulo 27, ele enfatiza de muito claro. Quando eu li o versículo 1, porque foi omitido pelos manuscritos, alguns manuscritos hebraicos foi omitido, dos textos siríaco, da Peshita, que foi substituir Zedequias por rei Joaquim, né? O rei, eu tenho aqui a Peshita, vamos ver o que está dizendo, né? Ele substitui o rei Zedequias por Joaquim. Na verdade, uma pessoa é totalmente diferente da outra, cada um a seu tempo, certo? Então, quando vamos para o texto bíblico e o contexto bíblico, as pessoas não querem aprender. E realmente deixar de ouvir, deixar de aprender é um problema sério, não é? Porque se você não aprende, não tem que ensinar. Se não tem que ensinar, é melhor ficar calado. As pessoas não querem ficar. As pessoas começam a distribuir chave, começam a distribuir isso, começam a profetizar. As pessoas vão para os templos ouvir conveniência, não é ouvir a palavra, quer ouvir conveniência. Então o que lhe é conveniente, está tudo bem, o que não é, está tudo errado, entendeu? Porque dá-se púlpito para meninos, grandes figurões,
supostos figurões da internet que não têm vida, não têm fé, não têm contexto, e as coisas vão se deturpando, tá certo? Vão se saindo do controle. Eles faz questão de tirar do controle, porque se o Senhor tiver no controle, é melhor o Cristo estar crucificado, né? A nossa lição, ela vem nos trazendo base contextual para esse esfriamento, esse abandono. Tem um liberalismo teológico que vem tomando um vasto campo, né? Ele vem de forma avassaladora, desconfigurando, né, tudo que a Bíblia diz sim, eles estão dizendo não, e tem gente aceitando isso no nosso meio. Calma, meu irmão, atenta para o que a Bíblia diz, ouve os profetas, ouve os apóstolos. Na nossa congregação, onde estou pastor, nós estamos ouvindo Paulo, não é? Estamos estudando sobre as cartas de Paulo, não é? As cartas paulinas, de Romanas, 13 cartas. Nós vamos estar, já acertei com os obreiros ali, né? Estamos falando sobre as cartas paulinas, porque a doutrina bíblica, ela goteja, a palavra de Deus goteja, e tem que acontecer. Deus não vai perder para esses injustos, de jeito nenhum, tá certo? O texto diz que no princípio do rei Zedequias, então, muito texto que se omitem, a Bíblia ela continua falando a verdade e não omite. A Bíblia não omite. Se alguém quiser fazer, vai fazer, mas a Bíblia diz que vai ter troco, né? E assim sucessivamente. O que, dentro da cronologia que vamos ver, a partir do capítulo 28, verso 1, o erro veio de uma cópia errada no versículo 26, né? Então a profecia foi pronunciada quando o primeiro cativeiro, 1940, 1997, já era um fato histórico, porque aconteceu em 1994, 594, aliás, em 597 já tinha passado, já era histórico. Então Babilônia já tinha instalado Zedequias como um rei lá de Judá. Porém, alguns ainda pensavam que Babilônia seria derrubada por intrigas políticas. Já Jeremias mostra como as ideias eram as falsas, né? Ele começa a fazer a tratativa no capítulo 1 até no versículo 1 até o versículo 7. Ele dá uma lição, traz uma lição objetiva, conveniente, né? Que é usada para proclamar a vontade de Deus às nações vizinhas. Então o texto diz, é muito claro, que Deus é quem colocou o cativeiro. Deus é quem permitiu e chamou Nabucodonosor de ungido. Certo? Chamou Nabucodonosor de ungido. Vamos ver o que diz o texto aqui na lição. Está na lição aqui. Não precisa ir muito longe. O texto diz aqui, ó: Nabucodonosor, rei, não por ser o pescoço de baixo. Se ele não fizesse, Deus faria. Era assim. Deus ungiu e chamou ele assim: todas as nações servirão a ele. O versículo 6 diz: agora eu entreguei todas as terras nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu ungido não, meu servo, estava a serviço de Deus. E até os animais do campo lhe dei para que o sirva. Pronto. Por falta de conhecimento, por falta de rejeitar a palavra, por falta de ouvir a Deus, atentar-se para a palavra, Deus colocou o povo em cativeiro. E foi duro, nós já sabemos, né, quanto foi duro para aquele povo. E Deus, porque com Deus não se brinca, e hoje nos dias atuais estão brincando sim, né? São mensagens requentadas, são frases, chavões, né? Os chavões estão por todos os lados e as pessoas acham bonito, né? Mas tira fora totalmente o contexto. Texto sem contexto vira pretexto para heresia, tá certo? E assim sucessivamente. Então, quando nós vamos observar Jeremias, Deus faz essas alusões dizendo de onde vinha um mensageiro de Zedequias na esperança de formar uma aliança contra a Babilônia. Jeremias pôs sobre o seu pescoço uma carga de madeira presa com tiras de couro. Está escrito no capítulo 28, versículo 1, versículo 10 e versículo 12. Então Deus queria que Jeremias fizesse aquilo, simbolizando a inutilidade de querer livrar-se do jugo de Babilônia. Então Deus fez um protótipo daquele profeta, apresentando a ele como seria e por que seria e o que aconteceria, né? O povo foi para o cativeiro? Foi por falta de dar ouvido à voz do Senhor, de atender o que Deus havia falado, porque Deus havia falado antes. Então, como eles não queriam se submeter a servir a Deus, Deus usou um ímpio para que sirva, para fazer conforme o que ele queria, né? Então, eles tentaram querer livrar do jugo, né? Mas o texto diz que
que essa visão que Jeremias teve, o Jeremias de que os mensageiros deveriam noticiar isso eram nações essas nações vizinhas. Então é mais provável que seja esse caso o lugar que todas as terras, né, que a Septuaginta ela aponta que tem a terra que é traduzido como domínio universal de Nabucodonosor, ou seja, a quem seria inteiramente fútil, aliás, inteiramente fútil resistir, porque este grande homem, entretanto, no fim também seria julgado. O texto no versículo 11 finaliza que ele seria julgado e humilhado por um grupo de nações também, mas que por enquanto seria servo de Deus, ele serviria ao Senhor. Então os falsos profetas que mantêm as esperanças, que vão se classificando, por exemplo, se profetiza para mentiroso, se profetiza para adúltero, se profetiza para pessoas que deturpam a palavra, dizendo que está tudo bem, não está bem. Tem que aparecer profetas que tenham a palavra de Deus e que tenham a coragem de profetizar. Chova que faça sol, o pescoço corta, mas vai falar a verdade, né? E a Bíblia chama esses camaradas de adivinhos, de pagões, de agoreiros, né? E aparece gente e eles aconselham a voltar contra a Babilônia. Não adianta, foi Deus que tinha dito que ele era servo do Senhor e que ia fazer a vontade do Senhor, e se não fizesse que ia pegar ele a espada, né? Então todos aqueles prognósticos dos falsos profetas, dos falsos adivinhos, lhe davam apoio, aqueles mentirosos davam apoio para ser capaz de servir de sinais, né? Então Mateus capítulo 16, versículo 3 faz uma alusão a isso, né? Para saber sobre a vontade de Deus, a pessoa precisa ter comunhão íntima com Deus e um espírito obediente e perceptivo à voz de Deus, né? Então esse texto, essa mensagem, Zedequias é exortado a continuar sempre submisso à Babilônia sem dar atenção às profecias falsas. Primeiro, cumpre o que Deus falou. Vocês quiseram isso, não deram ouvido à palavra, vai passar pelos caminhos. São caminhos que Deus tem para poder trazer o povo para a verdade, né? Nos dias de hoje nós estamos vivendo situações parecidas, né? Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Voltando aqui, irmãos, cativeiros, né? Quando vamos falar de cativeiro, né? No hebraico, cativeiro, são várias palavras usadas aqui para trazer essa questão. Tem o golã, que é cativos, palavra que é usada de várias formas para cerca de 170 vezes. Tem o sabar, que é cativar, palavra que também é usada de diversas formas, né? Que aparece cerca de 72 vezes. Os trechos notáveis são os de Golã, lá em capítulo 2 Reis 24 e 1 Crônicas 5, Êxodo capítulo 1, Esté capítulo 2, Jeremias 29, Ezequiel 3 e assim sucessivamente. E o Shabat, que é Deuteronômio 30, Jó 42, Salmo 14, Jeremias 29, Lamentações 2, Joel, esses textos vão aparecer. Já os termos gregos, que é aikomolatizo, que é tomar a ponta da lança, o termo é figurado, é uma figura e aparece lá em Lucas 21, versículo 24, Romanos 7, versículo 22 e 2 Coríntios 10 e também 1 e 2 Timóteo também, tá certo? E outras palavras aqui que denotam, para o vídeo não ficar muito grande e a gente voltar para a palavra. Então nós vamos observar que nós temos o cativeiro assírio, né? Nós temos o cativeiro de Israel, onde eles passaram e como o Senhor fez para restaurar, e o cativeiro assírio, que toda essa visão sobre esse cativeiro também é conhecido como cativeiro das 10 tribos, não é? Ele é conhecido assim também. E o cativeiro que nós estamos falando, que a lição está falando propriamente dito, está falando do rei, do cativeiro Nabucodonosor, ou cativeiro babilônico, né? Esse título se refere à história dos judeus que começou em 597 a.C., conforme eu já disse anteriormente, aliás, quando foi deportado aí o primeiro grande grupo de judeu. Afirma-se também, alguns historiadores, que juntamente com o rei Joaquim, né, para a Babilônia, por determinação de Nabucodonosor, esse período terminou em 538 a.C., quando Ciro, vencedor persa da Babilônia, passou o decreto e ascendendo os judeus o direito de retornar a Jerusalém, tá certo? Mas acredita-se que Daniel foi nessa primeira leva para a Babilônia e assim sucessivamente. Então nós temos aí essa questão. No tópico 1 da lição,
essa natureza do cativeiro babilônico, histórico, exortativo, e demonstra um aspecto histórico, e veremos aí que o povo de Deus estava prestes a ser levado cativo para a Babilônia, principalmente por ter negligenciado o ensino da palavra. E hoje, nos dias atuais, as pessoas fazem questão de não aprender nada. Você vai em eventos, vai em lugar, não tem nada de ensino, tem gente gritando, é muito oba-oba, pula-pula, profetada, 20 pessoas profetizando, 20, eu estou falando por baixo. Espera aí, irmão, a Bíblia diz quando um fala, outro fica quieto, 1, 2, quando muito 3, não é? E quando vamos falar, a profecia é bíblica, Deus está no negócio, mas essa desordem toda não é assim não, Deus não é menino e nem irresponsável, é bom que se diga, Deus não é menino e nem irresponsável. Outro ponto de partida é o perigo de esquecer da lei do Senhor, né? O povo de Deus e o cativeiro babilônico. Qual é a relação disso? A relação é que eles se esqueceram e Deus é quem puniu. Por ocasião do seu chamado, Jeremias teve 2 visões, né? A primeira foi de ter uma vara de amendoeira, como clara referência à infalibilidade da palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, né? Enquanto a segunda, eu quero até apresentar um livrinho aqui. Eu tenho vários comentários, mas dentro dele eu uso bastante esse aqui, comentário de Jeremias, é muito bom. R.K. Harrison, essa é dentro de uma série aqui da Mundo Cristão. Esse comentário é muito bom, ele é bem sintetizado, bem simples. Essa lição ele vem a calhar, muito interessante. Faltei o meu rascunho aqui em cima deste comentário. Tenho outros aqui, conforme você pode ver aqui atrás, mas eu uso bastante ele é bem sintetizado e bem simples de usar, tá certo? Outro ponto de partida, irmãos, portanto, desde o início do ministério e a mensagem de Jeremias estiveram relacionadas com a convocação divina para o arrependimento do seu povo. Então Deus não deixou de dar oportunidade, Deus continuou dando oportunidade, mas o povo, ele não queria, ele não deram ouvido, ele não quiseram, ou melhor, não quiseram. Então, no livro de 2 Reis, por exemplo, no capítulo 24 e 25, encontramos detalhes sobre esse processo pelo qual o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Antes disso, Deus comunicou através de Jeremias que o cativeiro teria a duração de 70 anos. Jeremias 25, versículo 9 e 11. Segundo a palavra de Deus, o cativeiro foi desaparecer dentre eles a voz de foguedo, a voz de alegria, né? Como era de esperar. A mensagem de Jeremias traz Jeremias um perseguido, um odiado pela maioria dos seus irmãos, e nos seus dias, inclusive, pretendiam matá-lo. Jeremias 26, versículos 7 a 24, né? Notando aí que o profeta não desfaleceu e cumpriu a missão. Então, o caba tinha coragem, como diz lá no Nordeste, né? A base da nossa lição, que ele conseguiu cumprir a missão e de anunciar a mensagem, foi exatamente na leitura bíblica em classe, a partir do versículo 1 do capítulo 27, quando ele traz o relatório. Ele lhes dirá uma mensagem para os seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor. Então o Senhor disse: lhe dirás, você vai falar. O propósito causa do cativo e causa do cativeiro. Qual era o propósito e a causa do cativeiro? Além de avisar sobre o seu povo, o povo sofria. Deus informou também o seu propósito, dizendo que era de que o seu povo se arrependesse. O povo tinha que se arrepender e se convertesse, e então pudesse habitar na terra. A terra era deles. Deus não tomou a terra, não deu a terra para Nabucodonosor, mas eles precisaram passar pela correção. Tá? O texto é muito claro, no versículo 11 termina aqui: mas a nação que meteu o pescoço sobre o jugo de Babilônia, eu rei servi, eu deixarei na sua terra, diz o Senhor, lavrará e habitará nela. Deus não queria tomar a terra, Deus não é invasor, Deus não toma nada, ele deu, ele não vai tomar. No caso da terra, ele não disse: a terra é de vocês, mas vocês vão pagar o preço aí, por causa da desobediência. Era para que o povo se convertesse, não é? Capítulo 25, versículo 5, diz que o texto diz que era que o povo, o objetivo era para o povo se converter. Portanto, que o propósito do cativeiro não foi de destruir e nem de humilhar o povo, não foi para disciplinar e corrigir. Às vezes nós passamos por algumas dificuldades e é Deus cuidando da nossa vida, o Deus trazendo resposta
né, da nossa desobediência, dos nossos atos libidinosos, daquilo que não agrada a Deus, não é? E ele fala, e você vai criando comichão no ouvido e não vai trazendo à tona, não vai aprendendo, não pega a lição, não aprende, não quer cumprir o que o Senhor disse. Depois, num tópico do subtópico 3, tópico de número 1, diz assim: depois do que foi abordado até aqui, o momento de conhecer a saída, é o momento de conhecer a saída do seu povo, não é? Porque pudesse evitar a saída dele, já que a rejeição à lei de Deus foi a principal causa. O desejo de Deus foi para que seu povo se submetesse à sua vontade, a fim de preservá-lo e abençoá-lo. A submissão a Deus e a sua palavra foi o caminho, né? O propósito pelo qual o Senhor fez a restauração do seu povo, conforme Esdras capítulo 1, versículo de 1 a 4 e Neemias 8, versículo de 1 a 18. Então o cativeiro babilônico é uma referência ao tempo que o povo hebreu do reino de Judá que ficou exilado sob o domínio do Império Romano. Então o exílio dos judeus na Babilônia se deu principalmente por rebeldia, apostasia frente aos mandamentos de Deus. E os judeus se afastaram e se esqueceram, não é? De Deus, ignorando também os profetas que o anunciaram o arrependimento. Enfim, o cativeiro na Bíblia, a Bíblia descreve nas outras nações, além de Israel, sendo submetida aí a cativeiros. Basicamente, o cativeiro consistia na prática de uma nação vitoriosa selecionar outras nações derrotadas como prisioneiro para servir como escravo, ou o caso das mulheres como esposas e concubinas e etc. Então é um negócio totalmente bizarro, um negócio inimaginável, mas que acontecia assim, tá certo? Geralmente, quando uma nação era derrotada, seu território era arrasado, a maioria dos cidadãos mortos, aquele que sobravam conviviam com a dor da separação da sua terra natal e com o desespero de não combaterem, de não contarem mais com a proteção do seu Deus local, né? Aqueles deuses que eles criavam, né? Na verdade, quando uma nação era capturada por outra, as pessoas acreditavam que significava uma divindade daquela nação também havia sido derrotada, conforme vemos em Isaías capítulo 52, versículo 2 a 5 e Jeremias 50, verso de número 29. Então foram os assírios que começaram a utilizar essa deportação de maneira principal, como uma maneira principal de lidar com os cidadãos de nações subjugadas. Os assírios que criaram esse tipo de coisa pelas primeiras vezes, né? Ao dominarem um determinado reino, eles capturavam seus habitantes e realocavam a outra parte do império, em outra parte do império, tal como os assírios. Os babilônios também usaram a mesma técnica, a mesma coisa. Então o cativeiro de Israel, né, na história de Israel, existe várias ocasiões em que o povo estiveram ao longe da sua terra e consideramos assim, o período que ficaram no Egito, com um tipo de cativeiro também, já não tinha permissão para partirem, mas desde então de se estabelecer nas terras de Palestina, Israel, que já experimentaram aí esta realidade. Assim podemos entender que a Bíblia menciona 3 grandes cativeiros do povo de Israel, e nós precisamos observar. O povo de Israel enfrentou o cativeiro do Egito, apesar de haver algumas condições com os demais, algumas distinções com os demais, né? Mas não deixou de ser cativeiro, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Então nós estamos falando aí de 3 cativeiros. Na lição especifica só o cativeiro babilônico, né? Só estou dando um adendo aos irmãos, né? Desde muito tempo, de muitas grandes quedas frente à Síria e Babilônia, alguns hebreus já eram levados cativos em situações como, por exemplo, disso, a própria invasão lá de Faraó, de Sisaque, na Palestina, aproximadamente 930 anos antes de Cristo, que está registrado em 1 Reis, capítulo 14, verso 25 a 28, né? Mas aproximadamente 733 a.C., os membros da tribo de Naftali, Ruben e Gad e alguns de Manassés também foram levados para a Síria. Então foi aproximadamente 722 a.C., né? A cidade de Samaria caiu frente ao domínio da Síria, de Sargão II, né? Lembrando aí que naquela época o reino de Israel já havia sido dividido, reino do norte com o reino do sul, né? E o reino do norte é Israel e o reino do sul era Judá, e assim sucessivamente. Então Samaria era uma capital do reino do norte, portanto sua queda representava uma derrota total para Israel. Os documentos assírios indicam que pelo menos
27.290 israelitas. 27.290 israelitas foram deportados para outras cidades como Hala, a cidade dos Medos, e nós vamos ver isso em Obadias 1:20 e 2 Reis capítulo 20 e capítulo 17 versículo 6, 2 Reis 11 versículo 2 Reis 18, na verdade, versículo 11. Então, o cativeiro imposto pelo povo de Israel, em consequência da idolatria, que praticaram aí durante... Isso aqui vale a pena ressaltar também, e esse comportamento atraiu o castigo do Senhor sobre aquele povo, né? O cativeiro da Babilônia, após 135 anos da queda de Samaria, né? E do exílio imposto aos habitantes do Reino do Norte, em 586 foi a vez do Reino do Sul ser derrotado. Então Jerusalém caiu sob o domínio de Nabucodonosor II. Em Babilônia, da Babilônia nós vamos ver isso no capítulo 25, versículos 1 a 7 de 2 Reis, né? Antes disso, alguns pequenos grupos já tinham sido capturados, exilados, com grande deportação, como eu já disse, no ano 587, né? Na verdade, houve 3 invasões significativas de Judá por parte dos babilônios. A primeira ocorreu em 605, não é? Quando Nabucodonosor avançou contra Joaquim. Isso está em 2 Reis, capítulo de número 24, versículo de 1 a 25, e 2 Crônicas 36, versículo de número 5 a 7, e foi nessa invasão que o profeta Daniel e seus amigos Hananias, Misael e Azarias foram levados cativos para a Babilônia. A segunda invasão ocorreu em 597 e está registrado em 2 a.C. em 2 Reis 24:10, né? De 10 a 14. E a terceira foi a maior de todas, que ocorreu em 586. Interessante saber que dos últimos 5 reis que Judá teve, 3 foram levados cativos, sendo o rei Joacás para o Egito, o rei Joaquim e o rei Zedequias para a Babilônia. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos guarde e nos sustém em suas mãos. Temos que ter cuidado com os perigos dos falsos profetas que eles apresentam. Tenha cuidado com isso e vamos manter a coerência, a fé e a consistência em Cristo. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.